Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 31 do volume 1, capítulo 1 do Halliday, tá? Diz o seguinte: um recipiente vertical cuja base mede 14 cm por 17 cm está sendo enchido com barras de chocolate, que possuem um volume de 50 mm3 e uma massa de 0,02 gramas. Suponha que o espaço vazio entre as barras de chocolate é tão pequeno que pode ser desprezado. Se a altura das barras de chocolate no recipiente aumenta a taxa de 0,250 cm por segundo, qual é a taxa de aumento da massa das barras de chocolate que estão no recipiente em quilogramas por minuto? Bom, eu acho que sempre, pessoal, a dica que eu dou para você começar exercícios é sempre fazer um desenho, alguma coisa para representar a situação, tá? É muito útil. Então, vamos desenhar aqui o recipiente para a gente entender o enunciado, tá? Então, aqui uma caixa desenhada em 3D, mais ou menos, né? Um pouquinho torta aqui, mas dá para entender. Então, o que acontece? O que eu tenho? Eu tenho a área da base aqui, ó, que é 14 centímetros. 14 centímetros. E aqui 17 centímetros. O que acontece? Começa a cair chocolate aqui dentro. Então, você concorda que vai preencher aqui, ó, uma determinada altura, né? Vou dar uma exagerada aqui no desenho. Vai encher aqui, ó, de barra de chocolate. Como o espaço, ele fala para desprezar o espaço vazio entre as barras de chocolate, pode imaginar como se fosse uma... caindo chocolate líquido aqui, dando mesmo, tá? Em termos do problema, vai dando mesmo. E aí vai encher uma determinada altura aqui, ó. Determinada altura H. Ok? Então vamos lá. O que ele quer saber? Ele quer saber quilogramas por minuto. Então ele quer saber quanto quilo cai aqui pelo tempo, né? Então eu vou escrever aqui. Eu vou usar esse símbolo para vazão, mas você pode usar qualquer outro símbolo nesse momento. Lógico que você está aprendendo, né? Você está no capítulo 1. Você pode usar qualquer outro símbolo. Aqui eu vou usar só porque eu estou acostumado, tá? Eu vou colocar aqui, ó, quilograma por minuto. Então é massa pelo tempo. Basicamente é isso que ele quer. Massa pelo tempo. Mas o que é a massa desse chocolate, né? Eu posso pensar que a massa é a densidade vezes o volume, ok? Lembrando, né? Densidade, ou massa específica aqui no caso, é massa pelo volume, ok? Então o que vai ser a massa? Vai ser a massa específica vezes o volume. Então só substituir aqui, ó, por ΔT, o tempo. Mas o que é o volume? Vou até colocar um tracinho aqui, ó, para ficar diferenciar. Então, o que é o volume, né? O volume de chocolate que caiu nesse intervalo de tempo é a área da base vezes essa altura aqui. Então, fica a área da base vezes a altura H. Tudo isso dividido pelo tempo, por ΔT. O que é H por ΔT? Vou pegar aqui, ó. A variação da altura pelo tempo é a velocidade com que a altura muda. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Aumenta a taxa de centímetros por segundo, é esse H por ΔT. Então, como é que eu vou calcular a vazão mássica, né? A vazão de massa? É ρ, que é a densidade, vezes a área, e H por ΔT vai ser a velocidade que aumenta a altura, tá? Com o tempo, você vai pegando esses manejos de trabalhar com a álgebra, tá? De ver, lógico, eu já sabia que isso ia acontecer porque eu já resolvi outros exercícios similares. Agora que você tem um exercício, você está vendo isso pela primeira vez, quando tiver exercícios parecidos, você já vai saber que vai aparecer a velocidade aqui, tá bom? É só uma questão de tempo. Vamos lá, vamos calcular o que vai ser a densidade, a massa pelo volume. Ele deu aqui, né, a massa do chocolate e o volume. A massa do chocolate é de 0,02 gramas. Eu vou ignorar os significativos aqui. Eu já sei que no final o que tem menor número de significativos é 3, né? Então a resposta com 3 significativos tá bom. Mas para evitar ficar colocando muito número aqui, ficar chato, eu vou colocar 0,02 gramas. Só que eu quero transformar em quilograma.
para já ir adiantando. 0,2 gramas. E aí eu uso aquela regrinha, né? Eu sei, quero transformar em quilograma. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 quilograma equivale a 10 ao cubo gramas. Com isso, eu consigo cortar aqui, né? Lembrando, né? A regrinha lá. Como se estivesse multiplicando por 1. Então, fica... Aqui é 2 vezes 10 a menos 2, né? Dividido por 10 a terceira. Então, aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 ao cubo. Aqui, ó. A vírgula andou para cá, né? Então é 2 vezes 10 menos 2. Andou para a direita, fica negativo. Andou para a esquerda, positivo. Tá bom? Mas se você quiser ver a aula lá de potências, para você entender o porquê disso que é importante. Quilogramas. Ou seja, aí subtrai os expoentes, né? Fica menos 2 menos 3, fica 2 vezes 10 a menos 5. Menos 2 menos 3. Quilograma. Tudo bem, mas tem agora tem o volume, né? Vamos transformar o volume também. O volume, ele falou que é 50 milímetros quadrados. Então, 50 milímetros quadrados, não, perdão, é o volume cúbico. Então, como é que eu vou transformar isso? Quero transformar em metro cúbico. Vai ficar 50 milímetros cúbicos. Aí você fala assim, eu não lembro como é que transforma um volume de outro. Tudo bem, mas você lembra do milímetro, né? Você sabe que você sabe que 1000 milímetros equivale a 1 metro. Aí você fala assim, mas aqui está o cubo. Tudo bem, eleva ao cubo aqui, ó. Certo? Então vai ficar, aí milímetro cúbico vai cortar com milímetro cúbico, vai ficar 10 a terceira elevada ao cubo aqui, vai ficar 10 a 9, né? Só que ele está embaixo, passa para cima positivo. 50 vezes 10 a menos 9 milímetros cúbicos. Lembrando que se você tem dificuldade com essas potências, assiste a aula de revisão de potências lá em Física 1, tá bom? Porque se eu for explicar um por um aqui, toda vez que eu for fazer a conta, ficar explicando a regra de potência, demora muito. Com isso eu consigo calcular a densidade, né? O ρ aqui, ó. O que vai ser o ρ? É massa pelo volume. A massa é 2 vezes 10 a menos 5 quilograma. E o volume, aqui deixa eu só arrumar, ó, que é a resposta ficou em metro cúbico, né? Coloquei milímetro ali, mas o milímetro cúbico cortou com milímetro cúbico, sobrou metro cúbico. E aqui fica 50 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Fazendo essa conta aqui vai dar, eu anotei aqui, 400 quilograma por metro cúbico. Certo? Bom, tendo ρ, então a gente já calculou aqui a densidade do chocolate, a massa específica do chocolate. Agora a gente consegue substituir nessa equação aqui, ó, os valores, para calcular o fluxo de massa. Então fica o ρ, que é 400, vezes a área, e aí a área de baixo. Agora toma cuidado, porque se está quilograma por metro cúbico, eu tenho que substituir em metro aqui. Então fica 14 vezes 10 a menos 2, vou até abrir um parênteses para ficar bem claro que é a área, vezes 17 vezes 10 a menos 2. Ok? Estou multiplicando a área da base aqui, ó. A área da base. Beleza. Vezes a velocidade com que aumenta. Aí você tem que tomar cuidado, porque está em centímetros por segundo. Lembra que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Por isso a palavra centi, né? Centímetro. Então fica 0,250. Aí o centímetro é 10 a menos 2 metros por segundo.
fazendo essa conta aqui, ó. Se você tem dificuldade em visualizar as unidades, escreva as unidades de todos, tá bom? Então, fazendo essa conta, vai dar 0,0238. Vamos trabalhar com 3 significativos. Quilograma por segundo. Mas não é essa a pergunta, porque a pergunta é quilograma por minuto. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui é igual a 0,0238 quilograma por segundo. Então, vai ficar quilograma. O que eu quero? Eu quero que suma o segundo daqui de baixo. Então, eu vou pôr segundo em cima. Só que eu não posso fazer isso do nada. Tem que multiplicar por 1. E eu sei que 60 segundos é 1 minuto, que é aquilo que eu quero transformar. Corto o segundo. Então, é só multiplicar essa grandeza por 60. E aí eu descubro que o fluxo de massa vai ser 1,43 quilogramas por minuto. É isso. Essa é a resposta do exercício. Ok? Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser que eu resolva outro exercício de outro livro, ou ter alguma sugestão de aula que você queira, qualquer coisa desse tipo, você ajuda muito comentando aqui, porque aí eu vou saber o que você quer e vou produzindo cada vez mais, tá bom? Abraços e até a próxima.